Além de fiscalizar e regular o exercício profissional da advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil também é uma entidade de classe que zela pelo Estado Democrático de Direito. O sistema OAB, formado pelo Conselho Federal e pelas seccionais nos estados, é um representante da sociedade civil e possui legitimidade pela Constituição Federal de atuar para o cumprimento das leis e também contra irregularidades. Assim, a OAB trabalha pela classe e pela cidadania. E a partir de hoje, nós vamos mostrar no OAB Entrevistas como tem sido a atuação das seccionais da Ordem nos últimos 3 anos. Nesse primeiro programa da série de entrevistas sobre as seccionais, nós vamos conhecer mais sobre a OAB do Distrito Federal. Nossa conversa começa agora. Com o lema Advogado Valorizado, Cidadão Respeitado, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, tem atuado principalmente pela defesa das prerrogativas da classe, que, aliás, é uma bandeira unânime em todo o sistema OAB. A seccional também tem focado seu trabalho em ações relacionadas à segurança pública, aplicação de métodos alternativos de resolução de conflitos, reforma trabalhista, entre outros temas. E para conversar sobre esse trabalho, nós estamos recebendo hoje no programa OAB Entrevistas o presidente da seccional da OAB do DF, Dr. Juliano Costa Couto. Dr. Juliano, seja bem-vindo ao OAB Entrevistas. Muito obrigado, uma alegria estar aqui falando com toda a advocacia do Brasil, em especial do meu querido Distrito Federal. Obrigado, Ana Paula, pela oportunidade. Que bom, nós estamos muito contentes também com a presença do senhor aqui. Doutor Juliano, a defesa das prerrogativas é um tema constante. E ao longo dessa série de entrevistas que nós estamos começando hoje com as seccionais, eu acredito que vai ser um tema que não vai parar, porque defesa de prerrogativas é algo muito importante para a classe. A classe tem uma defesa categórica quando se fala que a advocacia ela tem que ser respeitada e ser livre para cumprir essa indispensabilidade na administração da justiça prevista lá pela Constituição Federal. Como têm sido as ações da OABDF com relação à defesa e valorização das prerrogativas profissionais da advocacia? Eu disse há 3 anos atrás, quando estávamos no processo de campanha da minha eleição, quando tratávamos do desafio de garantir as prerrogativas dos advogados e da advocacia, é uma fala que resume o que você registrou, Ana Paula. As prerrogativas e as suas defesas, não há como você transformar isso num pacote de presente, virar para o seu estado e dizer, estão resolvidos os problemas, aqui está a solução. A violação das prerrogativas, ela se renova dia a dia, acontece numa vara que nunca tinha acontecido, acontece numa delegacia que nunca tinha ocorrido, a depender do dia, do calor da discussão. Então, nós no Distrito Federal temos uma Procuradoria de Prerrogativas profissional, são 4 advogados contratados, mais 2, um procurador-geral e um subprocurador, doutor Wendel Faria Lemos, nosso conselheiro, e doutor Joaquim Pedro, junto com a equipe Mauro, Ana Ruas, Ricardo Múcio e João Paulo, que cuidam da defesa das prerrogativas dos advogados no calor da emoção. Essa procuradoria também cuida de impetrar habeas corpus, e aqui no Distrito Federal, nesse mandato, trancamos mais de 8 ações penais injustamente propostas contra advogados, de denunciação caluniosa, de desacato à autoridade, de falso testemunho, arbitrariedades, às vezes ocorridas pelo Ministério Público. Então, temos sim defendido a advocacia no Tribunal de Justiça e no Tribunal Regional Federal. Alinhado a isso, tendo o mesmo sistema aqui do Conselho Federal, com Cláudio Lamáquina capitaneando esse movimento, temos também a Comissão de Prerrogativas. Comissão de Prerrogativas presidida pelo meu diretor Kleber Lopes de Oliveira, meu vice-presidente Fernanda Assis Bontempo, Daniela Caetano e Adriano Branquinho. Uma comissão que vem funcionando muito bem, onde ali tratamos dos processos. E ao final temos os desagravos. Fizemos desagravos no Distrito Federal ao longo dessa gestão, como, por exemplo, em favor da doutora Alessandra, uma grávida que teve sua prerrogativa violada no Fórum de Ceilândia. Juntamos 400 colegas da advocacia para o desagravo no átrio do Fórum da Subseção de Ceilândia. Aqui em Brasília também temos a AGFIS, é um órgão de controle do Distrito Federal que, por muitas vezes, tem errado a mão no trato e no cumprimento de seus mandados. A doutora Bruna agrediu a advocacia quando disse que os advogados que defendiam os clientes em lotes e loteamentos seriam advogados de porta de cadeia.
fizemos também um desagravo onde juntamos quase 300 advogados. E para minha alegria ou surpresa, estou aqui hoje. E hoje também daremos início a um processo contra atos da AGFIS, que covardemente atacou uma família e um advogado no Parque das Copaíbas, na QL 28 do Lago Sul, mais uma vez de forma arbitrária. E aí daremos o desagravo não só para o advogado, Dr. Francisco Paraíso, como também para a sua família, por meio da Comissão de Direitos Humanos. E assim faremos. O Distrito Federal e nós na gestão temos tido plena atenção e dedicação na defesa das prerrogativas dos advogados, que por mais que não sejam solucionadas em definitivo, temos tido muito carinho e atenção aos fatos que nos são apresentados. Doutor Juliano, agora com relação às seccionais, um outro trabalho muito importante que a seccional do DF tem feito é o projeto seccional itinerante. Como é que funciona e quais são os resultados desse projeto? Esse é um projeto que nós inventamos, né? Eu mesmo tive essa ideia. Eu sou um advogado que estou há 21 anos no Distrito Federal e tenho muito carinho por cuidar em cada centímetro quadrado da nossa seccional, da advocacia que aqui milita. Então, criamos o projeto seccional itinerante, onde estivemos, no primeiro ano do mandato, a cada quarta-feira, num fórum diferente. Então, estivemos no Gama, Sobradinho, Paranoá, Taguatinga, Ceilândia, Braslândia, Planaltina, levando o quê? Os serviços da OAB, cadastro, protocolo, as prerrogativas do escritório modelo, e fomos nisso abraçados. Agradeço ao presidente Ricardo Pérez, a sua diretoria, pela Caixa de Assistência, que também levava seu serviço a cada um desses fóruns no projeto seccional itinerante. E, além disso, era uma forma de, a cada ida, Ana Paula, a gente visitava o diretor do fórum, visitava uma vara problemática, morosa, ou que não expedia alvarás, travávamos diálogos e resolvemos muitas coisas com esse projeto seccional itinerante. Ouvindo a advocacia na base, ouvindo a advocacia barriga no balcão. Eu tenho muito orgulho desse projeto seccional itinerante. De fato, é um trabalho importante, né? Porque vai em loco, né? Ver como é que está funcionando. Exatamente. A questão também do respeito às prerrogativas. E não só isso, por exemplo, chegamos no Fórum de Samambaia. Dizia, presidente, olha aqui como é que o estacionamento está ruim. Presidente, olha aqui, a cafeteira está estragada. E nós, ato contínuo, resolvíamos esses problemas que nos eram apresentados naquele instante. Doutor Juliano, ao longo dessa gestão, houve também criação de subseções da OAB. Como que foi esse trabalho de criação e também de apoio às subseções já existentes? O Distrito Federal tinha, quando do início da gestão passada, do atual diretor do Conselho Federal, doutor Ibanez Rocha, eram 7 subseções. Eu já era diretor do presidente Ibanez, nós criamos 2 subseções, a do Núcleo Bandeirante, Guará e Riacho Fundo, e a subseção do Paranoá. Eram promessas antigas de campanha. Agora nós também cumprimos e criamos, já na nossa gestão, a subseção de São Sebastião. Estamos avaliando a perspectiva, a possibilidade de criarmos mais 2. É a forma que a gente tem da advocacia local se sentir mais próxima do sistema OAB, do presidente estar ali dentro do fórum, na sala da advocacia, representando politicamente o sistema OAB para aquele colega advogado. E mais, aqui no Distrito Federal nós damos absoluta liberdade e autonomia política para as subseções. As subseções criam as suas próprias comissões de defesa do direito do consumidor, de defesa do combate à violência familiar. Então, assim, é uma forma de engajar um número cada vez maior de militantes no sistema OAB em luta da advocacia e da sociedade civil do Distrito Federal. Uma atuação bem constante, né? Constante e capilarizada. Um trabalho de parceria com o Estado por meio de contrapartidas que beneficiam a sociedade e a advocacia. A OAB-DF tem realizado essa dinâmica para que a aplicação do direito seja efetivada. E quem explica melhor sobre esse trabalho hoje conosco aqui no OAB Entrevistas é o presidente da OAB-DF, Dr. Juliano Costa Couto. Doutor Juliano, um bom exemplo dessas contrapartidas foram as reformas que a seccional realizou nos presídios do DF. Como que funcionou isso? Os recursos foram exclusivamente da OAB-DF? O que mudou? Parece-me que vocês precisaram reformar a sala de Estado maior. Isso resultou em quê? Nós estamos agora na última semana de julho de 2018 e essas reformas elas estão sendo levadas a cabo. Algumas muito próximas de seu término e faremos as inaugurações e algumas ainda tendo início. Por quê? A burocracia que enfrentamos às vezes para levar esse tipo de reforma no sistema prisional é grande, né? Precisamos das autorizações, das direções e por aí vai. Mas é algo que temos muito orgulho.
e orgulho também e agradecimento ao presidente Cláudio Lamáquia e ao diretor Ibanez Rocha e toda a diretoria, Dr. Felipe Sarmento, Luiz Cláudio, Antônio Neilton, nosso querido tesoureiro, no apoio que deram a este movimento. Esse movimento é feito em prol da cidadania, dos internos que tem lá, quando do diálogo com seus advogados, um tratamento melhor, uma estrutura melhor e também em favor da advocacia criminal militante. A advocacia criminal continua sendo uma porta de entrada da jovem advocacia para a vida do advogado, onde ele consegue sobreviver e depois perpetuar, se Deus quiser, com sucesso. Então fizemos reforma no sistema da Papuda, no batalhão, no 19º Batalhão, que é onde, inclusive, quando existe o caso de colegas sendo responsabilizados e precisando responder a um processo, ficam presos, eles têm um tratamento diferenciado, é o que mais próximo temos numa sala de Estado maior. E também estamos fazendo reforma no presídio feminino e nos DPE, que aqui é a Delegacia de Polícia Especializada, onde os presos ficam nas primeiras horas e às vezes até os primeiros dias internos. Ali estamos, inclusive, garantindo a acessibilidade, porque identificamos que existem portadores, advogados de algumas deficiências de locomoção que precisam seu trato. E nisso, o ABDF tem sido garantidora desse tipo de direito. Essa atuação, de certa forma, fortalece o direito de defesa, tanto do ponto de vista do trabalho do advogado, quanto de quem precisa desse serviço, não é? Exatamente. Nós, dentro dessas reformas, Ana Paula, estamos reformando os parlatórios do PDF-1, do CDP, do sistema da Papuda. Os parlatórios, nós estamos trocando os vidros, trocando os interfones, garantindo uma melhor comunicação entre os colegas. Doutor Juliano, a OAB também precisou dialogar com a segurança pública aqui do Distrito Federal, para que o cidadão conseguisse ter suas demandas ouvidas e solucionadas. Foi firmado um pacto de diálogo direto com a seccional. Quais foram os frutos dessa ação? Eu, particularmente, Ana Paula, sou de família mineira, com muito orgulho, moro em Brasília desde os 4 anos de idade. E nós, cidadãos brasilienses, temos visto os níveis de segurança serem achincalhados na realidade do Estado. E crimes cada vez mais frequentes, cada vez mais violentos, inclusive contra colegas da advocacia e contra escritórios da advocacia. Não tivemos outra alternativa a não ser cobrar do governo do Distrito Federal ações concretas nesse sentido. O Fundo Constitucional, que em tese deveria aportar recursos para o sistema de segurança do DF, vem sendo, na nossa visão, mal utilizado. E isso nós estamos tomando uma cautela de representação junto ao Tribunal de Contas e acompanhando o trabalho que vem sendo feito. Além disso, como é também papel da Ordem, temos avançado num diálogo institucional com a Secretaria de Segurança Pública. O atual presidente da Comissão de Segurança, Dr. Rafael Favetti, tem dialogado. Temos tentado identificar problemas e gargalos e os apontando para a Secretaria de Segurança Pública. Mas nada disso terá resultado concreto se não houver uma verdadeira política pública do governo do Distrito Federal em favor da segurança pública. Seja a Polícia Civil, seja a Polícia Militar, inclusive também, por que não, o Corpo de Bombeiros. A Ordem tem debatido isso e tem levado muito a sério. Eu, particularmente, não me vejo como um cidadão satisfeito com os atuais níveis de insegurança que vivemos no Distrito Federal. A OAB tem tentado dar sua contribuição. De fato, essa é uma preocupação da sociedade, né? Não, a gente fica insatisfeito porque vemos crimes contra o patrimônio, crimes contra as pessoas, tráfico de drogas. Por exemplo, ontem recebi o César, tesoureiro da Caixa de Assistência do Mato Grosso do Sul. Fui pegá-lo aqui no hotel em que eu estava hospedado para nos acompanhar num evento da Ordem e ele me dizendo: presidente, fui ao shopping que fica a 200, 300 metros do hotel. Quando voltei do meu jantar à noite, fiquei inseguro com 200 metros de caminhada no centro de Brasília. De fato, é uma situação bem preocupante. Que se repete no país inteiro, para nossa infelicidade. A Jovem Advocacia também recebeu um suporte fundamental nessa gestão. Quais foram as principais iniciativas? Eu costumo dizer, Ana Paula, que advogar nunca foi fácil. Desde a época de Rui Barbosa, no início do século, desde a época de Sobral Pinto, nos inícios, nas ditaduras em que ele enfrentou, na defesa de Prestes. E agora, mais ainda, o desafio agora é um pouco numérico. Todas as seccionais do sistema OAB, nós temos uma preocupação tremenda com o número cada vez maior de oferta de cadeiras em universidades de ensino jurídico. Temos brigado com o Ministério da Educação, que não tem tido critério nem seriedade no trato desse assunto. E, apesar de termos um equivalente, um razoável exame de ordem, ainda assim há uma super oferta de profissionais no mercado. Então, esse jovem tem sofrido muito. E mais, a faculdade não ensina nada ao jovem advogado. Não ensina nada sobre advocacia, sobre como se comportar no mercado de trabalho, como cuidar de seu cliente e como fazer propostas comerciais. Eu, particularmente, tenho um vínculo pessoal com isso. Tenho orgulho, Ana Paula, de dizer que já estive em 17 seccionais no Brasil, com 2 palestras que eu fui
instado a fazê-las. Uma chama como estimar e valorizar seus honorários advocatícios e a outra como tratar a sua excelência o cliente. Então, a OAB do Distrito Federal tem feito, por meio da ESA, dirigida pelo talentoso advogado e professor Rodrigo Becker, cursos ensinando o jovem a se perpetuar na advocacia, o que não é fácil, diga-se de passagem. Além disso, criamos uma estrutura própria, inclusive em convênio com o Distrito, com o Conselho Federal. Nós temos um escritório modelo de 240 metros quadrados, com 19 estações de trabalho, 4 salas de reuniões, onde todos os advogados podem usar de forma graciosa. Temos isso também na sede do OAB, onde ali inclusive há um professor ensinando a fazer procuração em contrato, e vamos também inaugurar isso até o final do ano na subseção de Taguatinga, onde teremos o escritório modelo para a jovem advocacia poder exercer a sua profissão da forma mais apoiada possível. Tenho muito orgulho desse projeto. Um suporte fundamental, né? Ainda é impossível dar todo o suporte necessário, mas temos feito muita luta nesse sentido. Nos últimos 3 anos, a OABDF realizou diversos eventos, como seminários e palestras, para discutir e incentivar o debate de temas fundamentais para o judiciário e para a sociedade, como a reforma trabalhista, a aplicação de métodos alternativos de resolução de conflitos. A seccional também participou diretamente de discussões de interesse da sociedade, onde teve a iniciativa de pedir ao Estado que cumprisse seu papel em casos de omissão. Quem explica melhor todas essas ações agora é o presidente da OABDF, Dr. Juliano Costa Couto. Dr. Juliano, só em 2018, a seccional realizou mais de 5 eventos que tratavam da aplicação de conciliação, mediação e arbitragem. Quais os ganhos para o sistema de justiça com a ampliação desse debate? Nós adquirimos a consciência, num diálogo avançado com a Justiça do Trabalho, com a Justiça Comum do Distrito Federal, o TJ, e até com a Justiça Federal, no sentido de que o advogado, ele deveria, e a ordem tinha um papel importante nisso, se despir um pouco daquele ímpeto guerreiro de contenciosidade, de litigiosidade, para que a advocacia passasse a aceitar e entender a conveniência dos métodos alternativos de resolução de conflito. A Justiça estaria criando e inserindo, tornando realidade os chamados CEJUSCs, os Centros de Conciliação da Justiça, e nisso a OAB teve um papel importantíssimo. Outro dia eu conversando com a vice-presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, e ela dizendo como que ela enxergava de 3, 4, 5 anos para cá o apego ou a simpatia da advocacia do Distrito Federal sobre a boa vontade na realização de conciliações e mediações e resolução de problemas, sem necessariamente ter que esperar uma sentença e o longo caminhar de um processo. Eu tenho muito orgulho de ter sido ator e ter feito parte desse processo de conscientização, de aceitação na advocacia de formas alternativas de resolução de conflito, mais rápidas, mais eficazes e mais baratas, seja financeiramente, seja espiritualmente, para as partes e para os profissionais. De fato, é um ganho tanto para o judiciário, que vive sempre muito atolado, muito demandado, e para o cidadão também, que espera uma resposta mais imediata. Sem dúvida nenhuma. De fato, realmente, os métodos, eles podem facilitar a vida das pessoas. Agora vamos falar sobre reforma trabalhista. Também foram realizadas várias palestras sobre esse tema. Todas essas discussões, elas foram direcionadas para todos os públicos, já que esse é um tema atual. A reforma foi aprovada recentemente, não tem nem um ano. A reforma trabalhista foi uma lei cercada de muita polêmica ideológica. Nós, inclusive, enxergamos dentro da Justiça do Trabalho a magistratura tendo posicionamentos, alguns totalmente favoráveis às reformas e outros totalmente contrários. A OAB do Distrito Federal, como caixa de ressonância da sociedade civil, nós nos vimos obrigados a levar com forma muito leal essa discussão. Então tivemos palestrantes que falaram na OAB, que são contrários à reforma, que a entendem equivocada, inconstitucional, e também tivemos palestrantes que entendem que a reforma trabalhista é indispensável para o correto desenvolver da economia nacional. E assim foi feito. E tivemos ali como público-alvo profissionais da Justiça do Trabalho, advogados militantes da aguerrida advocacia trabalhista do DF, acadêmicos, professores de direito do trabalho e a sociedade civil em geral, inclusive empresários, foram à OAB aprender um pouco mais sobre as diferentes impressões da reforma trabalhista. Então foi uma discussão bem ampla, né? Muito ampla, como deve ser a OAB. Com certeza.
Doutor Juliano, saindo um pouco das palestras, mais direto para a ação, a OAB firmou um acordo com a Nova Cap e com o DER para que fossem realizados reparos em bens públicos que tinham risco de desabamento na capital, como aconteceu, por exemplo, com um pedaço do Eixão em fevereiro, no início do ano. Além do Eixão, quais outros lugares entraram nessa lista, de acordo com a avaliação da OAB, para se firmar esse acordo? Ana Paula, o que aconteceu? Nós, cidadãos brasilienses, nos vimos um dia atordoados, assustados e de uma forma quase inacreditável com a queda de um pedaço do Eixão de Brasília. Foi bem chocante mesmo. Deus foi generoso com a capital dos candangos, não fatalizando nenhum cidadão ou cidadã naquele instante. Eu, na OAB do Distrito Federal, cheguei ali e fiz uma nota muito dura, porque eu entendo que a negligência é inegável no trato da coisa pública e da salvaguarda da segurança do cidadão brasiliense. Inclusive, fui agredido depois pelos partidários do governador, do atual governador, dizendo que a OAB estaria agindo politicamente. Não estava. A OAB estava cobrando de quem merece ser cobrado a obrigação de cuidar da coisa pública. No dia seguinte, para meu susto e surpresa, identificamos um relatório do Tribunal de Contas do Distrito Federal, feito há mais de 3 anos, feitos ainda na gestão passada do anterior governador, que apontava risco de desabamento em edificações urbanas do Distrito Federal. E vimos que o governo não estava tratando com a seriedade necessária esse tema. Entramos com a ação civil pública, ganhamos uma liminar aqui na Vara Federal, onde foi feita depois uma audiência, e essa audiência impôs multa ao Distrito Federal e a obrigação dele de tratar da coisa pública. Que nós sabemos que às vezes os gestores públicos não querem fazer reforma nem manutenção, porque não são coisas novas, não são coisas que aparecem. Mas esta conduta é absolutamente irresponsável. E a Ordem dos Advogados do Brasil foi dura. Nós somos o único órgão, a única entidade que ingressou com esse tipo de ação. E agora o DF está sendo obrigado a fazer as contratações e os processos licitatórios obrigatórios para a manutenção das edificações no Distrito Federal. Que de fato tenha sido uma atuação importante, porque desde então vários locais têm sido revisados, reformas têm acontecido e isso garante segurança para as pessoas, né? Exatamente. Nós entramos com a ação onde foram inseridos no polo passivo a Nova Cap, o próprio Distrito Federal, a Terra Cap, o Departamento de Estradas e Rodagens e no que encontramos depois apoio da Defensoria Pública da União, que pediu seu ingresso nos autos, e do Ministério Público Federal. Tudo em favor da cidadania. É a ordem cumprindo o inciso 1 do artigo 44 do nosso estatuto. Trabalho feito com muito orgulho. Doutor Juliano, a OABDF também estabeleceu um diálogo com o PROCON para fiscalizar alguns abusos contra o consumidor, na questão do aumento abusivo dos preços de combustíveis e também com relação aos consumidores na questão de serviços aéreos. Como que foram essas parcerias? Na verdade, aqui no Distrito Federal nós temos uma comissão de direito do consumidor muito valente, muito ativa. Eu agradeço a todos os membros dessa comissão, agradeço ao meu conselheiro, presidente Fernando Martins, ao seu vice-presidente Vinícius Fonseca, que foram aguerridos no trato desses direitos. Antes até desses assuntos mencionados por você, Ana Paula, nós também defendemos o cidadão e o setor produtivo do Distrito Federal quando, na crise hídrica, nós vimos o preço do caminhão-pipa pular de 180 para R$800. Expedimos ofício para a Delegacia do Consumidor, para o Ministério Público, na pessoa do Dr. Paulo Binicheski. O mesmo em relação aos combustíveis. Quando vieram a crise e a greve dos caminhoneiros, nós tivemos em Brasília postos de gasolina vendendo o litro a R$10, de forma absolutamente abusiva. Também acionamos. E neste último momento, capitaneados que fomos pelo presidente Cláudio Lamáquia, pelo Conselho Federal, contra a Resolução 400 da ANAC. Um absoluto abuso onde já prevíamos, e a OAB foi absolutamente, exerceu a futurologia. Ao invés de baixarem as tarifas das passagens aéreas e termos maior competitividade, o que tivemos foi o locupletamento a custo do bolso do consumidor. Então fizemos, em âmbito nacional, numa parceria das seccionais com o Conselho Federal, uma blitz, levada a termo em todos os aeroportos do país, onde conscientizamos os servidores, os usuários desse tipo de serviço e que devemos sim lutar, inclusive judicializando a matéria. O Conselho Federal tem sido astuto e enérgico nesse direito, na defesa dos consumidores, nos que nós, seccionais, acompanhamos com muito orgulho o nosso batonier, Cláudio Pracheco Prates Lamáquia. Doutor Juliano, para a gente finalizar a nossa conversa hoje,
Eu queria que o senhor resumisse, de forma geral, algumas outras ações. Eu sei que a OAB ela realizou diversos eventos, por exemplo, relacionados à inclusão, a debate de liberdade de imprensa, democracia. Tem um trabalho também muito importante com as caixas de assistência. Para a gente finalizar, como é que o senhor poderia fazer um resumo de todas essas ações para a gente? Eu tive, Ana Paula, muito orgulho de estar à frente da Ordem nesses últimos 30 meses. Eu sou um advogado realizado na minha profissão, eu trabalho 12, 14 horas por dia, mas não me sinto trabalhando. Me sinto cumprindo uma missão, mas ainda à frente da Ordem. E a minha alma é muito libertária. Eu sou um aquariano e creio muito na liberdade. Encontrei esse respaldo na Ordem. Então, dei liberdade às minhas comissões para trato de assuntos polêmicos. A nossa Comissão da Liberdade Religiosa tratou desde o direito do candomblé, passando pelos crentes, a religião hebraica, os judeus e a religião católica, todos com um absoluto respeito. A nossa Capitania Popular de Queiroz, a nossa Comissão da Liberdade Sexual, de Priscila Morégola, também avançamos e somos exemplo para o país no trato desses direitos. Passeamos das mais diferentes passeatas em favor da defesa dos direitos dos LGBTs e recebiamos agora o 2º Congresso Internacional da Associação Brasileira das Famílias Homoafetivas. Então, a OAB do Distrito Federal caminhou com muita democracia, com um trato muito republicano nesses assuntos. E mais, falando ainda do encerramento, eu tenho absoluto orgulho de caminhar de mãos dadas com a gestão da minha querida Caixa de Assistência da OAB do Distrito Federal. Iniciamos o mandato com já bons 180 convênios celebrados, que foram triplicados na gestão de Ibanez Rocha, da qual fui diretor, e que agora estamos entregando para o próximo gestor de ordem uma caixa de assistência com mais de 300 convênios. O advogado do Distrito Federal, Ana Paula, que já paga uma das menores anuidades do país, nós somos a única seccional que dá 50% de desconto ao jovem advogado nos seus 5 anos de início de carreira, se ele souber usar minimamente bem os convênios que temos de combustível, da área de alimentação, da área de compras, de roupas, ele certamente terá em descontos um valor muito maior dos R$ 350 que ele paga à vista de sua anuidade. É com muito orgulho que eu entendo concretizado esse objetivo de dar este apoio. E para finalizar, caminhamos também de mãos dadas com a advocacia das estatais, federais e do Distrito Federal, garantindo a percepção dos honorários advocatícios e o mesmo também em relação à advocacia pública do Distrito Federal e da União. Por quê? A Ordem deve cuidar de todos. Somos hoje 46 mil inscritos ativos no Distrito Federal que tratam e atuam nos mais diferentes segmentos da advocacia. Todos têm a atenção e o carinho da atual gestão do OAB do Distrito Federal. Um trabalho intenso. Intenso, constante. Eu faço uma brincadeira, eu sou muito brincalhão, acho que me conhecem. Eu digo que presidir a OAB é igual ao casamento. Dá muito trabalho, mas dá muita alegria. Exatamente, então vale a pena. Vale muito a pena e a nossa remuneração é dormir. Em cada noite, quando sairmos da seccional, certos de que concretizamos mais um passo em defesa do exercício da advocacia. E ao mesmo tempo, aproveito, como bom mineiro, para dizer que nenhuma gestão da Ordem, muito menos a minha, é perfeita. Todas as gestões são muito difíceis, Ana Paula, e são, às vezes, perpetradas com alguns equívocos. Acontece. Mas eu reconheço, em cada gestor de ordem, nos meus irmãos do Colégio de Presidentes, nos 81 atuais conselheiros federais, um espírito de luta em prol da advocacia nacional. Profissão árdua, profissão na qual enfrentamos o Estado, o poderio estatal, abusos de autoridade, e, ao mesmo tempo, seguimos sempre em frente. Advogar é sempre levantar a poeira e dar a volta por cima em cada um de nossos dias. O que não podemos deixar é esmorecer. Nós só temos uma alternativa em prol da advocacia do Distrito Federal e nacional, Ana Paula. Seguir em frente, sempre com a esperança de um mundo e dias melhores. Doutor Juliano, eu gostaria de parabenizá-lo por todo esse trabalho e agradecer sua participação hoje conosco no OAB Entrevistas. Muito obrigado. E o programa de hoje termina aqui, mas você pode continuar conectado com a gente. É só acessar oab.org.br e também as redes sociais do Conselho Federal da OAB. Obrigada pela companhia e até semana que vem.